Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre denotação e conotação. Vamos relembrar que denotação e conotação são tipos de linguagem que se encontram em vários textos. Lembrando que denotação é o sentido real, utilizado sempre do dicionário, e a conotação é o sentido figurado e literal, que se encontra muito em poemas, em músicas e em textos que tragam uma carga semântica literária. Observem agora que tanto a denotação quanto a conotação, ela tem sentidos diferentes. Observe aí que linguagem ela pode ser tanto denotativa quanto conotativa. Na denotativa, a gente observa o sentido que não é figurado, ou seja, é mais comum em textos que não são literários. Então, na denotação, vocês vão encontrar textos informativos com a linguagem objetiva, sempre observando que vai trazer a realidade. Na conotação, onde ela se opõe, apresenta o sentido figurado, é aquele sentido literário. Ele é mais comum em textos, poemas, principalmente na literatura. Observe agora o texto que traz uma linguagem totalmente objetiva, lembrando que é a denotação, porque o texto ele é informativo. O texto é de Herbert Viana, onde se chama Sensatez. Cirurgia de lipoaspiração? Pelo amor de Deus, eu não quero usar nada nem ninguém, nem procurar culpados, nem acusar ou apontar pessoas, mas ninguém está percebendo que toda essa busca insana pela estética ideal é muito menos lipo e muito mais piração. Uma coisa é saúde, outra coisa é obsessão. O mundo piorou, enlouqueceu. Deus é a autoimagem, religião é dieta. Fé só na estética, ritual é malhação, amor é cafona, sinceridade é careta, pudor é ridículo, sentimento é bobagem. Observe aí que no texto, passagens que dão ideia de ele ser, da área de saúde, porque ele fala justamente de um procedimento que é a lipoaspiração. Dentro desse texto, percebe-se a denotação. E observa também que ele faz uma oposição, na verdade. E também ele faz um contraste dos termos lipo e aspiração. Só para relembrar também que em sentido denotativo, a linguagem ela é bem informativa, Então, os textos geralmente são do sentido real mesmo, do fato. Nesse texto aí, vocês vão encontrar também, não só essa parte, porque aí no caso ele está incompleto, é só para demonstrar mesmo a denotação, essa linguagem real, certo? Em seguida a gente vai perceber que a denotação é aquele sentido literal, então precisa ter muito cuidado com relação a esse vocabulário, porque os vestibulares eles costumam fazer esse jogo de palavras e fazer a troca, em vez de colocar literal, ele coloca literário. Então, vocês precisam se atentar a esse detalhe, porque as provas elas vão mudar os vocabulários. Por isso que é bom sempre ter o vocabulário vasto, certo? Então, quando lembrar de denotativa, a linguagem, vocês vão perceber que o sentido é literal. A linguagem ela é científica, é intelectual, como se observou nesse texto. O texto de caráter informativo e a linguagem ela é objetiva, ela é clara, ela é direta. Ela trata de fatos. Então, textos informativos, textos que podem trazer notícias. Então, observem bem essa característica da linguagem denotativa. Em seguida, vocês vão perceber gêneros, que nesse caso são tirinhas. Muitas das vezes as tirinhas, charges, elas podem trazer uma ironia ou até mesmo algo que retrate a atualidade. Nessa daí, observe o seguinte, ele faz a pergunta, quantos dependentes? Aí a pessoa responde, 3, meu marido, de cocaína, é meu filho de crack e eu do Bolsa Família. Ai, que trágico. Perceba aí a situação em que eles se encontram.
O rapaz perguntou dependentes relacionados a financeiramente, que dependem dela, certo? E ela entendeu outra coisa. Então, a linguagem conotativa é a linguagem literária, é a linguagem onde você tem o sentido figurado. Ele falou no sentido real, ela passou a informação com o sentido, nesse caso, relacionando a outro entendimento, certo? Daí se tem outra charge ou tirinha, censo e a internet. Quantos acessam a rede? Nenhum, eles dormem no chão mesmo, certo? Observe o trocadilho. Censo 2010. Grau de instrução, réu primário. Então, observe direitinho o jogo de palavras que tem em cada contexto, porque conotação é sentido figurado e denotação é sentido real, sentido próprio. Observem agora, linguagem conotativa é aquela onde tem o sentido comum da palavra alterado. Também há a observação que é literário, não é o literal. O texto é subjetivo e é comum a presença de figuras de linguagem, como metáforas, comparações. Então, vocês vão observar muito hipérboles, que são exageros, né, gramaticais. Observa-se muito também a presença na linguagem conotativa, a personificação, que é aquela que dá característica a seres inanimados. Então, vai ter um predomínio muito grande na conotação, que é o sentido figurado. Resumindo, denotação é isso, é a palavra que fica mais restrita. A conotação, ela traz uma amplitude, né? No caso, relacionado ao sentido figurado. A palavra com o sentido do dicionário, a denotação, e a conotação, o sentido é explorado de várias formas, né? A palavra na denotação é usada de modo automatizado, já na conotação é mais criativo. Por quê? Porque traz um sentido figurado, tem amplas interpretações dentro do contexto. Denotação tem uma linguagem mais comum, sentido próprio, né, do dicionário real. E a conotação é aquela linguagem rica, é expressiva, né? Então, na conotação, vocês vão perceber a carga semântica bem mais aguçada, ou seja, vocês vão perceber que há o predomínio de algumas figuras de linguagem. Como se observa aí nessa letra de música? Dois rios. O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe e o pai. Dissolve a escuridão. O sol se põe e se vai, e após se pôr, o sol renasce no Japão. Que os braços sentem e os olhos veem, que os lábios sejam dois rios inteiros, sem direção. Dentro dessa letra de música, vocês podem observar que há o predomínio da conotação, sentido figurado, onde ele faz uma relação de comparar. O sol é o pé e a mão, ele é como o pé e a mão. Em todo o contexto dele, há uma comparação no sentido figurado. Então, ele traz esse jogo de palavras e o sentido conotativo, né? No caso da situação. Então, gente, vocês observaram na música a presença constante da conotação, desse sentido figurado. De agora em diante, vocês vão observar algumas frases para que a gente possa tentar interpretar e perceber qual a diferença entre uma e outra. As flores lindas da primavera já aparecem. As flores lindas, justamente, é o sentido real. Então, aí você pode observar que é uma denotação. Mulheres são frágeis, flores. Mulheres são como flores. Aí vocês vão observar o sentido conotativo, sentido figurado. Os cães ferozes latem pouco. Cães ferozes é a realidade, é a denotação. Pobres ladrões, cães da noite, perdida e vã. Observe, pobres ladrões, não é porque ele está adjetivando que vai ser uma conotação. Continua sendo sentido
real, denotativo. O seu olhar ilumina toda a esperança eterna. O seu olhar ilumina é o sentido figurado, conotativo. A luz que ilumina o dia é natural. A luz que ilumina o dia, sentido real, denotação. Meu coração é uma escola de samba. É como uma escola, então eu tenho o sentido figurado, conotativo. O amor hoje parece fosco. Observe, o amor hoje parece fosco. Esse fosco é no sentido de escuro, que não está sendo muito reconhecido. Então, a gente vai observar aí o sentido conotativo, sentido figurado. Gente, obrigada a todos pela atenção. Aqui encerra a nossa aula, para que vocês compreendam e saibam separar, diferenciando denotação de conotação. Obrigada a todos pela atenção. Tenham todos um excelente dia.